palavrinha breve aqui. O pessoal estava falando, eu estava lembrando assim do retorno da pandemia, né? E como quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto. E eu queria falar um pouco da capacidade, da possibilidade de a gente se assustar, de a gente estranhar as coisas. Porque quando eu cheguei aqui, Gabriel, eu olhei assim, estava tudo tão limpo, tão asséptico, velho. Eu digo, gente, eu estou no hospital, não tinha uma marca de pé assim na parede, entendeu? Eu estou no hospital, que desgrama é essa, velho? Mas isso de você se assustar é uma coisa que a gente deve observar, porque há um perigo muito grande de a gente continuar e já não se assustar, porque hoje eu já entrei aqui e não tinha me assustado com essa asepsia, né? Mas o fato é que estranhamente, isso na minha opinião, né, não é uma coisa que foi construída a partir dessa gestão técnico-burocrática que está aí. Essa gestão ela está azeitando, né? Mas eu acho que isso é uma coisa muito, muito, muito anterior, né? E que tem uma pessoa que eu gosto de ler, que é Silvia Rivera Cusicante, que é uma aimara da Bolívia, né? Uma socióloga. E ela diz muitas coisas interessantes. Uma delas é que o capitalismo ele vive de alternar entre reformas preventivas e massacres preventivos, né? E por aí vai, né? Fazendo isso. E na época do massacre preventivo, que rola, né? Com mais intensidade ou menos, mas está sempre rolando, a coisa está clara. Mas nas reformas preventivas, há uma coisa que é muito interessante, que é o que elas chamam de palavras mágicas, né? São aquelas palavras que se estabelecem, a gente repete, ou seja, se acostuma, não estranha, e isso faz a gente desenxergar a realidade, desenxergar o que está parado, o que está rolando aqui. Não é? Porque a gente aqui na universidade, a gente tem um vício, que é um vício muito difícil de tirar, que a gente é como se a gente fosse, não sei se eu vou resvalar numa palavra politicamente incorreta, mas é como a gente precisasse da muleta dos conceitos para poder pensar, né? A gente não consegue respirar um pouco, sair dessa prisão conceitual. Onde é que eu quero chegar com isso? Por exemplo, a gente diz muito ad eterno, né? Escola pública, defender a universidade pública, escola pública. Mas isso é uma palavra mágica, não é? Porque essa universidade, ela nunca foi pública e nunca será, na minha opinião, pública, a não ser que tenha aí uma reviravolta muito grande. Mas como ela está aqui, ela nunca será pública, ela nunca será. E por quê? Porque ela é estatal, não é? Aí vamos fazer as relações com a fala de Edson e depois do Daniel, né? Ela é estatal, e o Estado a gente sabe a quem pertence, né? A quem domina. E então a gente vive nesse mundo, nessa prisão conceitual, dessas palavras mágicas, e parece que a gente não consegue fugir disso, não é? A tal ponto que a gente, por exemplo, a gente fica sempre dizendo assim, olha, neofascismo, veio uma onda de fascismo novamente. Aí o fascismo ficou lá na década de 20 e 30 do século passado, agora está voltando. Mas isso não resiste a um olhar. É porque isso é como se o fascismo ele fosse uma quebra no tecido de sociabilidade liberal, que é o que nos domina, né? Mas no fundo não é, ele é imanente. O fascismo é novo, porque o fascismo é filho do racismo. E isso é fundante da modernidade, não é? Veja,
Teve uma vez, Mateus vai saber direitinho do que eu estou falando, eu trouxe aqui para o Lúcia, de olhar para fazer um falo na minha sala e tal. E no meio da minha conversa com ela, eu não me lembro o contexto exatamente, para ser honesto, mas eu falei alguma coisa e me referi a Foucault. Aí ela bateu assim em mim e disse, Rui, mas esse é muito novinho. E eu digo, poxa vida, pra aí, velho, é muito novinho. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente devia estranhar é o pressuposto, a prerrogativa da universidade e, portanto, do Estado ser a sistematizadora do conhecimento e, portanto, da elite que nos domina ser sistematizadora desse conhecimento. Porque a gente age como se, mas essa é uma mentira, aqui estivesse os fundamentos do conhecimento, não é? Na realidade, se você for espremer, eu não estou querendo que não exista uma universidade, não. Mas se você for espremer, é como a minha sensação é feito o Fernando Pessoa diz, né? Você está batendo numa parede e pedindo para uma porta se abrir, mas da parede não vai se abrir uma porta, meu irmão, não é? E aqui, nessa prisão conceitual, o que é que a gente faz? A gente vive nas palavras mágicas, a gente vive falando de diferença, mas a gente não permite que o diferente exista. O diferente, carne e osso, com cheiro, com corpo, com estética, com história, com pertencimento a outros bojos culturais. A gente não permite. A gente não permite que essas estéticas, que essas tradições, que esses saberes, eles sejam realmente legitimados. Porque se assim fosse, a gente permitiria que a universidade se desmembrasse em vários ritmos, em várias temporalidades, em várias formas, em vários lugares de existir. Mas aqui está tudo dominado, cara. Está tudo dominado. E eu acho que a gente vive numa quadra de tempo que a gente tem que estranhar isso. A gente precisa começar a estranhar isso. Não é? E nisso a universidade faz o que quiser, né? A universidade pega Marx, o intempestivo, e transforma numa coisa que não faz medo a ninguém, né? Pega Foucault e transforma numa coisa que não faz medo a ninguém. Pega Derrida, faz a mesma coisa. Pega Deleuze e faz a mesma coisa. Pega Silvio de Almeida e faz a mesma coisa, não é? Faz a mesma coisa, domestica, aí você fica falando de diferença, fica falando dos conceitos e tal, mas você não faz uma coisa que, por exemplo, dentro das culturas indígenas é fundamental quando você fala, por exemplo, de bem viver, que é outra coisa que pode entrar aqui e não fazer medo a ninguém, é você ter primeiro a capacidade de escutar o que o Daniel está dizendo, e segundo, a capacidade de articular de uma maneira coerente o que sai da sua boca e o que você faz, não é? Mas se você for olhar direitinho, toda essa prática que a gente está aqui contestando, Daniel, toda ela não tem praticamente diferença nenhuma do lavajatismo de Sérgio Moro. Nenhuma. Não tem respeito ao devido processo legal. Você se utiliza de instâncias para difamar as pessoas, não é? Porque uma coisa é desde falar uma coisa que eu não goste, ela dá candelada em mim, eu dou candelada nela, a gente luta, a gente se abraça depois, mas não se abraça também. Isso é normal, né? Isso faz parte do jogo. Outra coisa é você pegar o conselho departamental, que é uma instância da universidade, e massacrar a pessoa. Outra coisa é você pegar a reitoria e massacrar a pessoa de Edson. Isso é diferente. E isso é prática fascista.
É proto-fascista. Não é? Então era essa reflexão. Eu acho que são tantas coisinhas miúdas, mas eu acho que está na hora de a gente mandar a real para a gente mesmo. Para a gente mesmo. Porque eu estou falando isso aqui, mas eu não me tiro dessa contradição, não. Eu não me tiro, porque a gente é engolido por isso aqui. Mas está na hora. A gente vive numa encruzilhada, que os cristãos chamam de apocalipse, né? Mas é uma encruzilhada que a gente está. E nessa encruzilhada, meu irmão, está na hora de a gente mandar a real.